Olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Prosseguimos na nossa disposição de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e atualmente estamos seguindo o livro Ceifa de Luz de Emmanuel, capítulo 37, intitulado Supercultura e Calamidades Morais. Quem preparou a reflexão hoje foi a Lana. Preparem-se, porque é um estudo, dentro do possível, bastante aprofundado. Aliás, curiosidades, não vou dar spoiler do conteúdo, mas nessa lição, Emmanuel, praticamente, grande parte da lição é uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. E aqui também já fica a nossa dica. A Alana Márcia, em particular, buscou uma extensa literatura de apoio que está aí na descrição, inclusive com os links para facilitar o acesso, né? Então você já fica convidado aí a aprofundar o estudo a partir das reflexões que a Alana propôs, tá bom? Não deixe de visitar, é uma oportunidade bastante interessante para a gente realmente aprofundar no estudo da doutrina espírita e em tudo que os Espíritos trazem para nós. Lembrando que a gente vai ter o nosso segundo momento para aprofundar, que é a nossa live, que acontece no canal do YouTube, no mesmo dia do lançamento do nosso podcast. Ela começa às 17h50, a gente conta com a sua presença lá. Se você não puder estar, não tem problema, fica gravado. Já te convidamos também a compartilhar os links, auxiliando-nos na divulgação. E também, no final do nosso podcast, a gente tem o nosso momento de oração. Você está convidado para ficar até o finalzinho. A gente sempre começa com uma mensagem, uma poesia, e normalmente a gente tenta encaixar alguma poesia de Maria Dolores. Hoje a gente também vai fazer dessa forma. Então você já fica convidado para estar até o final. Mas então, vamos ao nosso podcast. Vamos ouvir? Livro Ceifa de Luz, capítulo 37, Supercultura e Calamidades Morais. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. E Emmanuel comenta: Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprivisiona das reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o suicídio e a loucura, onde ele diz: a calma e a resignação, hauridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz com que eles as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, as reveses e as decepções que os houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não se fora isso,
o conturbariam. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Vamos refletir primeiramente sobre o versículo de Lucas para compreendermos o contexto pelo qual Jesus traz esse discurso que está na parábola do rico insensato, onde um homem rico havia acumulado muitas riquezas e planejava construir celeiros maiores para armazenar seus bens, com a intenção de descansar e desfrutar de sua riqueza. No entanto, Deus o chama de insensato, pois sua vida lhe seria tirada naquela noite e seus bens não lhe serviriam de nada. A parábola faz uma crítica à ganância e à priorização da riqueza material acima da nossa relação com Deus. Emmanuel nos alerta exatamente sobre isso, a supervalorização dos tesouros da terra em detrimento da nossa evolução espiritual e suas consequências, que ele chamou de calamidades morais. A qualquer momento seremos chamados à prestação de conta. E como está o nosso celeiro espiritual? Do ponto de vista espiritual e da vida futura, é loucura colocarmos os bens perecíveis à frente dos bens espirituais. Não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu, disse Jesus. Felizes são os que possuem a fortuna da compreensão e da consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Importante lembrarmos aqui que este livro foi escrito há 53 anos atrás. Naquela época já se falava da supercultura. Imaginemos agora, com tantos avanços científicos e tecnológicos, que permitem feitos prodigiosos em diversas áreas da humanidade, e nós ainda enfrentamos as calamidades morais. Emmanuel, em outro texto sobre a mesma temática, nos chama à responsabilidade, ao despertar da consciência, nos dizendo: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Importante atentarmos para essas palavras do mentor, que enfatiza quanto à justa consequência, devido ao grande atraso moral em que ainda nos encontramos, arrastados pelo sentimento de apego que tem as suas raízes no egoísmo. E se é da lei, que diz que a cada um segundo as suas obras, que possamos ter o discernimento das nossas responsabilidades, que são intransferíveis e inegociáveis, pois que pagaremos ceitil por ceitil, mas nunca sem a mão amorosa e misericordiosa de Deus, que nos aguarda pacientemente. Não estamos aqui negando a necessidade do progresso intelectual, que está muito bem escrito no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Progresso, onde descreve que o progresso ocorre em duas dimensões interligadas, intelectual e moral. O progresso intelectual se refere ao desenvolvimento do conhecimento e da razão, enquanto o progresso moral se refere ao desenvolvimento do sentimento e da ética. Pois que a inteligência bem direcionada e a moral são duas forças que impulsionam o progresso, mas nem sempre evoluem no mesmo ritmo, como nos lembra Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Isso porque a instrução sem amor leva ao desequilíbrio psíquico e comportamental, pois que nos distancia da nossa essência que é divina, nos distancia de Deus, daquilo que a ciência, a tecnologia e os bens materiais não conseguem nos oferecer. Fartura material e inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Busquemos também aqui na passagem de Jesus, quando ele disse: não ajunteis tesouros na terra,
mas ajunteis tesouros no céu. O que ambos estão querendo nos dizer? A expressão de Jesus, a fala de Jesus e o texto de Emmanuel. Está dizendo não ao materialismo, não ao excesso, não ao apego, pois não somos donos de nada, somos apenas usufrutuários. Por que esse sábio conselho? Porque traz consequências dolorosas a nível mental e espirituais. Quais consequências? Emmanuel nos esclarece no próprio texto: loucura que leva ao suicídio e influências espirituais. E sobre a loucura, lembramos de Calderaro no livro No Mundo Maior, quando ele diz que é um estado de desconexão com a realidade espiritual, falando que louco é alguém que procurou forçar a liberdade do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Um desequilíbrio profundo da alma que se recusa a aceitar e a aprender com as provas e desafios da vida, levando às consequências do sofrimento humano, incluindo as obsessões e o suicídio, fenômenos que se encaixam na lei de causa e efeito, intrinsecamente ligados à nossa jornada evolutiva. O grande desafio, porém, é o equilíbrio entre essas duas forças do progresso intelectual sem sucumbir ao materialismo e ao nosso desenvolvimento espiritual da autoiluminação com Cristo, a fim de mitigar as calamidades morais que tanto nos aflige. E o que fazer? Inspiremos aqui na sábia orientação de Abigail no livro Paulo e Estevão, onde ela diz: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama desenvolvendo a afetividade que já conseguimos. Trabalha, servir é ordem para o pretenso aprendiz do Cristo. Espera, de esperar com a colheita com a resignação e de esperançar, que carrega o sentido de agir com esperança, de não apenas esperar que algo aconteça, mas de construir ativamente o futuro desejado. E perdoar, um processo longo de romper com o passado e seguir em frente com leveza, alinhado com a lei do amor. E continuando a reflexão, voltemos ao texto de Emmanuel, quando ele afirma: não basta ajuntar valores materiais para a garantia de felicidade. Estamos aqui falando sobre o excesso, sobre o apego. E Kardec nos traz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, na mensagem Um Homem no Mundo, onde ele apresenta a proposta para se viver o presente com o olhar no futuro, trazidas por um espírito protetor que diz: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Estar no mundo é para todos, mas não ser do mundo exige esforço daquele que busca ser feliz, agindo em conformidade com as leis divinas. O apego, o excesso, está diretamente relacionada ao medo de perder algo, à insegurança, e o medo é diagnóstico da falta de fé. Há ainda 2 inscrições gravadas na parede do templo de Apolo, em Delfos. A primeira é bastante conhecida, sempre lembrada quando se cogita da edificação de uma vida melhor, descrita também pelo codificador no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando ele diz: conheça a ti mesmo. A segunda inscrição, igualmente importante e menos conhecida, diz: nada em excesso. Um convite à reflexão sobre a maneira como vivemos, um convite a buscar a justa medida. Em termos filosóficos, a justa medida ou justo meio, conforme Aristóteles, refere-se à busca pelo equilíbrio e moderação nas ações e virtudes, evitando tanto o excesso quanto a falta. A recomendação dos sábios gregos podem ser resumida em uma palavra: disciplina. É preciso disciplinar nossos pensamentos e ações, cultivando prudência e comedimento. Lembrando aqui
A própria fala e a recomendação de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, como agir? É a questão proposta por aquele que deseja seriamente, verdadeiramente, acertar mais e errar menos. E quem nos auxilia a responder é a mentora Joana de Ângeles, do livro Rejubila-te em Deus, quando nos propõe o exercício do desapego. Ela nos diz: títulos, posições de destaque, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal. Relata ainda a benfeitora que o desapego deve constituir-se proposta essencial para a conquista da harmonia interior. Exercita-te em possuir, sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora, afirma Joana. Tudo o que se tem muda de proprietário, mas o que se constrói intimamente, o que se realiza, esses valores seguem com aquele que os amealhou. Poder e glória são devaneios da presunção, que facilmente perdem o seu atribuído significado ante os impositivos da vida, da inevitabilidade da morte. Aprende a ser livre de coisas e de aparências. Desvela os tesouros morais, as conquistas intelectuais aplicadas na multiplicação do bem. Rejubila-te em Deus. Se não és capaz de desapegar-te, pelo menos treina a cooperação com os demais e reparte tudo quanto te exorna a existência. Sendo assim, atendamos à orientação de Emmanuel, que traz a caridade como exercício para o combate ao materialismo, através do consolo e da esperança que a doutrina espírita nos oferece, sendo ela a chave que permite a compreensão dos ensinamentos de Jesus, tornando-os acessíveis à razão e à lógica. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar, nos falou Emmanuel. Esse é o objetivo, esta é a proposta, conforme descrito também no Livro dos Espíritos, na questão 860, a prática do bem, pois que praticando o bem evitaremos outros males maiores. Bens materiais usados com sabedoria, a evolução do pensamento, a construção intelectual são elementos importantíssimos, porém não pode estar dissociado do amor e da espiritualização de nossas almas. Conhecimento, posse são elementos de poder, mas só a caridade salva e só o amor cobre a multidão dos pecados, como proferiu Jesus. Sendo assim, encerraremos com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no Cristo Consolador, quando Kardec, pelo Espírito de Verdade, nos sugere que a fraternidade pode ser alcançada através do exercício da prática do bem, em paralelo ao movimento do conhecimento que liberta e do autodescobrimento, porque não basta ter o conhecimento, se faz necessário interagir com esse conhecimento. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que nela se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito de Verdade. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Uma Luz, de Maria Dolores. Por vezes, tanto empeço na estrada, que indagas coração de alma desencantada, por que meios humanos prosseguir? Entretanto,
ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus a ninguém esquece. Ante a sombra noturna, sem bússola na selva imóvel e soturna, o viajor se detém, sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem, pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva e, ao socorro da altura, gritam vozes de irmãos promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite. Sobre o mar há vulcões em batalha, relâmpagos relembrando fogo de metralha no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo, igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. E banhados exatamente pela luz da esperança, mestre amigo, sobre as vibrações serenas do Evangelho, ouvimos uma vez mais as tuas lições, ecoar fundo em nossos corações, dando-nos vida e ânimo na certeza do futuro que não tarda. Ajuda-nos, Mestre Jesus, para que no hoje e no agora possamos confiar em Deus, nosso Pai, na certeza de que Ele vela por tudo e por todos, mas que também o nosso coração possa se firmar na certeza inesquecível de que Deus conta com o nosso melhor esforço, com a nossa melhor ação, e de que jamais estamos desamparados e desprotegidos, pois que o teu amor, manifestando-se através dos Espíritos benfeitores, que em teu nome sempre nos amparam e protegem, mas que, como Deus, contam também com nossas ações de maior equilíbrio, com a nossa busca verdadeira de sermos melhores a cada momento. Graças te damos, Jesus amigo, pela luz que nos ampara os esforços, pelas bênçãos de esperança de toda hora. Que assim seja.